sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Nessa noite nós queremos trazer uma palavra, uma mensagem que fala sobre paciência, aguardar as coisas com paciência. E para isso eu quero ler o salmo muito conhecido de todos os cristãos, o Salmo 40, o versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Tirou meus pés de um charco de lodo terrível e pôs sobre uma rocha. Nós precisamos aprender algumas coisas com esse salmo em relação a ter paciência, aguardar, esperar. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A vitória requer espera. Mas o que fazer em tempo de ansiedade? Esse tempo que nós estamos passando, todas as pessoas ficam ansiosos por saber o que vai acontecer amanhã. Eles não sabem nada sobre o dia de amanhã e isso causa uma questão de ansiedade tão grande por conta do coronavírus, tudo que vai acontecer, o desemprego, essa situação toda ocorrendo no nosso país. Então a pergunta é esta: o que fazer em tempo de ansiedade? Eu acredito que nós devemos fazer o que diz a Bíblia Sagrada aqui no Salmo 40. Esperar com paciência, mas não em qualquer coisa. Esperar no Senhor. É certo que nós estamos vivendo o tempo do imediatismo. Tudo é para ontem, ninguém tem mais tempo para nada, ninguém quer esperar mais por nada. Fica difícil de alguém ler um livro, quando chega numa biblioteca que vê um livro de 300 páginas, ninguém quer mais ler. Quando a gente distribui uma literatura com alguém, a primeira coisa que a pessoa olha é o texto, se é grande ou pequeno, para saber se vai ler ou não. Eu estava com o meu celular e eu fiquei impaciente, porque ele demorava demais para trazer a imagem da internet. E eu fiquei apavorado porque eu estava precisando às pressas de fazer o trabalho e tive que recorrer e sair em busca de um celular para poder fazer o trabalho de gravação dos cultos. Porque nós estamos vivendo em tempo de imediatismo, tudo é para ontem. Você já notou que as pessoas estão buscando a tecnologia para poder melhorar o tempo de vida deles, melhorar o trabalho? Hoje é a época a máquina de lavar roupa, hoje nós temos o micro-ondas, hoje nós temos, tudo é automático, tudo é para ontem. Agora eu tenho uma coisa, existe algumas coisas que é necessário a gente esperar. Não temos opção, não é verdade? Por exemplo, um bebê para nascer. Não temos opção, temos que esperar o tempo. Uma árvore que vai dar fruto, você planta uma árvore hoje, você não espera dar fruto amanhã. Pelo menos 3 anos para esperar o fruto de uma árvore. A quarentena, nós estamos há 40 dias já, vivendo essa situação, preso dentro de casa, sem poder sair, muita gente apavorada, cheio de ansiedade. É o que se fazer. Nós não podemos sair por aí fazendo a coisa do nosso jeito, da nossa maneira. Existe uma ordem, existe uma lei, fica em casa. Temos que aguardar, não sabemos até quando. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Por que eu estou falando isso para vocês? Por que eu trouxe essa palavra hoje? Porque espiritualmente nós temos que esperar o tempo de Deus. Aliás, a Bíblia diz que tudo tem seu tempo debaixo da terra. Nós não podemos
antecipar nada. Temos que aguardar as coisas acontecerem. E eu quero tomar como referência hoje o salmista Davi. O salmista Davi, no Salmo 40, ele recita aqui: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Muita gente não sabe a razão por que o salmista escreveu isso. Segundo a palavra de Deus, segundo a história do rei Davi, ele foi ungido pelo profeta Samuel para ser rei de Israel. E ao tempo que ele passou, desde o dia que Samuel ungiu ele, até o dia que ele se tornou rei de Israel, passaram 40 anos. Você começa a ler a história dele e você vai entender. Deus não queria que ele fosse um rei de imediato. Ele precisava se preparar. Ele precisava aprender algumas coisas na vida para ser um rei. Ele precisava viver algumas situações. E Davi aí se torna perseguido pelo rei Saul, vai morar nas cavernas, fugitivo, barbas compridas, cabelos sujos, roupas rasgadas. Chegou um momento que Davi chegou na boca de uma daquelas cavernas à noite e olhou e disse: Senhor, não estou entendendo nada. O Senhor me ungiu para ser rei de Israel, eu estou aqui nesse buraco. Eu queria entender alguma coisa. E nós precisamos entender, irmãos, que o tempo pertence a Deus, as coisas dele tem que ser no tempo dele e não no nosso tempo. Eu aprendo com a palavra de Deus, em relação ao salmista Davi, duas coisas interessantes. Primeiro, a paciência é o resultado da confiança em Deus. No versículo 1, no B, diz: ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não vamos fazer como aquele diácono muito ansioso, tudo ele queria que fosse no tempo dele, e aí ele criava problema no seio da igreja. Brigava com o pastor, brigava com os outros diáconos, brigava com as pessoas, porque ele era muito ansioso, queria que as coisas acontecessem lá na hora que ele determinasse que era para ser feito. Aí ele morre. E conta-se a história que ele, chegando no céu, levaram ele para observar algumas coisas, para olhar algumas coisas. E o anjo disse: o senhor é muito ansioso. Ele disse: por que o senhor diz isso? É porque Deus mandou eu fazer uns pacotes aqui para mandar para o senhor os presentes que o senhor pedia. E ele disse: e onde é que está isso? Ele levou lá num quarto grande e ele viu aqueles pacotes bonitos, com aquelas fitas bonitas. Isso aqui tudo era presente que Deus mandou que eu enviasse para você. Mas eu orava e nunca chegava. Ele disse: é porque quando a gente estava fazendo um pacote, você já pedia outra coisa. Aí Deus mandava parar, pare esse, faça o outro pacote. Tem gente assim, que é tão ansioso, quer que as coisas aconteçam no tempo dele, mas as coisas não acontecem no tempo nosso, acontecem no tempo de Deus. A gente precisa aprender isso. Não adianta de nada você ficar ansioso, se precipitar. A Bíblia diz que é no tempo de Deus. Em segundo lugar, eu posso também entender uma coisa. O bom não é esperar, mas por quem estamos esperando? É interessante. Em Lucas capítulo 18, Jesus Cristo fala de um certo juiz iníquo. E diz aqui no versículo 2, havia na cidade certo juiz que não temia Deus nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte a me importunar muito. Disse Jesus: ouviste o que diz o injusto juiz? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite? Ainda
que o faça esperar, o Senhor não falha. Nós estamos tratando com um Deus poderoso, aquele que pode todas as coisas, aquele que não há limite. Ou confiamos em Deus ou não confiamos em Deus. Se você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você tem que aguardar o dia dele vir lhe buscar. Ou o dia de você ir encontrar com ele. Você não pode se precipitar, dar um tiro na cabeça, querer fazer o que você quer fazer. Nós temos que aguardar o tempo de Deus. Se você aceitou Deus como seu Pai Todo-Poderoso através do seu Filho Jesus, você tem que estar debaixo da vontade dele, não da sua. E quando a gente começa a trabalhar dentro da nossa vontade, a gente atropela tudo. Jesus Cristo disse ao juiz iníquo, disse, eu vou tentar me resolver a situação dessa viúva. E Jesus disse, assim é o vosso Pai, mesmo que ele faça esperar, mas ele não vai tardar. Por que esperar, gente? Porque é o meio pelo qual Deus toma para resolver algumas situações, para ajudar a gente a entender algumas coisas, para poder colocar algumas coisas no devido lugar. Não é no nosso tempo. Eu posso aprender aqui com a palavra de Deus que uma das melhores coisas de esperar em Deus são os resultados. E resultados são excelentes. Por isso que ele diz, eu clamei ao Senhor. Eu esperei no Senhor. Com paciência. Devemos esperar com paciência em Deus. Sabe qual é o resultado de quem espera no Senhor com paciência? Ele diz na parte B do versículo, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A palavra inclinar-se, na tradução melhor para o nosso português, é abaixar-se. É como se você vai falar com uma criança. Você lá em cima e ela lá embaixo. Você se agacha, você desce à altura dela e diga meu bem, o que você quer com o papai? Deus faz assim com a gente. E ele se inclinou, ele se abaixou. Ele chegou ao nosso nível em Cristo Jesus, nosso Senhor, para ouvir o nosso clamor, para nos atender o pedido. Creia, Deus é nosso Pai Celestial. Ele está de ouvidos abertos ao nosso clamor. Que nós possamos, nesta noite, aprender isso e procurar deixar de ser tão ansioso e querer que as coisas aconteçam em nosso tempo. Vamos orar nesse momento, pedir ao nosso Deus que Ele possa nos abençoar. Querido Pai que está no céu, nós sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso e que não há limite para o Senhor. Nós queremos lhe pedir, Pai Santo, que nos abençoe, nos livre do mal e nos dê, ó Deus, a condição material de suportar os problemas, de aguardar, de ter paciência. Muda o nosso entendimento em relação à ansiedade e faz com que nós sejamos servos Teus, aguardando a Tua santa e soberana vontade. No nome de Jesus. Amém. Orem pelo irmão Severino Diácono. Ele não está bem. Vamos orar em casa pelo irmão, ok? Deus abençoe.